Bom dia! Estamos aqui novamente no nosso Café com Flávia e é sempre uma alegria, né? Apesar do momento que a gente está passando, mas poder trazer informações, as pessoas virem contar um pouquinho do que elas estão fazendo, de como tem sido, né, esse enfrentamento da pandemia. Participem. Hoje, semana de Páscoa, nós vamos sortear um cappuccino labareda, hein, gente? Então, aproveita aí para participar, que é um cappuccino labareda. Bom, eu acho que muitas pessoas já viram, mas quem ainda não viu, o governo federal anunciou o pagamento do novo auxílio emergencial para as famílias e começa a ser pago na próxima terça-feira. Apesar do valor ser bem menor, né, metade, mas sempre é um alento nesse momento que tem tanta gente precisando, principalmente, né, para alimentação. Então, vão ser 4 parcelas que começarão a ser pagas agora em abril. Trabalhadores vão receber R$ 250 por mês. Um trabalhador beneficiado por família, um por família. Mulheres chefes de família vão receber R$ 375. E as pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150. O direito é para aquelas pessoas que já receberam, que já estão cadastradas, não vão ser cadastradas novas pessoas. E se você tiver alguma dúvida, né, a Caixa disponibilizou o site para você consultar, que começa esse site a partir de amanhã, auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. E qualquer dúvida, gente, é só vocês entrarem aí que eu vou deixar aí nas minhas páginas. E é importante que você esteja com o seu CPF na mão, se você for ligar, porque essa vai ser a base da consulta, tá? Então, apesar de tudo, é uma boa notícia para que esse enfrentamento seja menos sofrido. E agora, vou falar da minha convidada muito especial, Aninha Montanher. Eu a conheço desde 2008, da minha primeira gincana. O marido dela, o Ayrton Montanher, era prefeito de Ribeirão Corrente. E quando eu criei a gincana, que eu fui conversar com ela, nossa, pode contar com o meu apoio. E ela sempre apoiou muito, torceu. Ribeirão Corrente com ela foi campeã várias vezes, né, Aninha? E hoje ela é prefeita de Ribeirão Corrente e também vice-presidente do Coman. Gente, olha que avanço muito bacana para as mulheres, né? Que agora o Coman que é o consórcio da Alta Mogiana, para quem não sabe, dos municípios que pertencem à Alta Mogiana, são 23 municípios, e hoje nós temos 3 mulheres, né? A Catiúcia de Cristais Paulista, que é a presidente, a Aninha, que é a vice, e a Carla de Restinga, que é a secretária. Aninha, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço, Flávia, é um prazer estar aqui, muito criativa a sua ideia, né, de bater papo aí na região com as pessoas, enfim, agradeço a oportunidade, ao pessoal que nos assiste também, obrigada aí por estar nos ouvindo, será com certeza uma manhã muito gostosa. Com certeza. Aninha, você começou sua trajetória política em 2012, quando se elegeu pela primeira vez vereadora. Quer dizer, na realidade, você começou sua trajetória política lá atrás, junto com a Ayrton, mas que você mesmo tomou à frente, né? Como é que foi essa decisão sua de entrar para a política? Como você disse, né, eu comecei bem antes com o Ayrton em 2001, no primeiro mandato, foram 2 mandatos consecutivos, e a gente sempre esteve junto, né? Eu sempre gostei muito do que eu faço, e aí a gente acabou tendo uma certa expressão no nosso nome no município. E aí surgiu na outra eleição, quando ele retornou,
candidato e também se elegeu, né, prefeito outra vez, surgiu meu nome para vereança. E eu, como sempre, eu gosto de desafios, eu gosto de experimentar novas experiências, eu acho que isso faz parte. Eu achei que iria complementar, como complementou o meu trabalho, aquilo que eu já fazia. E realmente eu acompanhei muito, tanto que você é querida, né? Lá em Ribeirão Corrente, a Aninha passa o pessoal, Aninha, Aninha. Graças a Deus. É verdade. Aninha, como é que você vê a mudança na política da sua primeira campanha para agora? Você sentiu que teve uma mudança? Como é que você enxerga? A campanha de vereador para prefeito? Exatamente. Sim, né? São bem diferentes, são dois lados bem diferentes, né? A gente, hoje, no executivo, você tem um papel muito mais, digamos assim, muito mais cobrado, né? Muito mais fiscalizado, mas, enfim, é aquele papel que a gente sonha, né? Aquele papel de realmente ir lá e poder fazer, né? Dentro daquilo que a gente consegue. Mas eu gostei muito da vereança também, né? Os 2 mandatos que eu estive foram 8 anos, 2 como presidente da Câmara. A gente pôde, digamos assim, ter um pouco mais de conhecimento do que é, de fato, a política. Mas são dois lados diferentes, mas 2 lados que eu acho que faz parte a gente poder... Eu tive o privilégio de participar, eu também. Né, e por falar nisso, né, hoje no Brasil todo, nós só temos 12% de mulheres na política. E aqui na nossa região, que a gente é 23 municípios, né, e apenas 4 mulheres prefeitas. Como é que você analisa? O que você vê que falta ainda para as mulheres conquistarem mais espaço? Olha, eu acho que realmente falta, digamos assim, às vezes até das próprias mulheres, a confiança de que nós podemos, entendeu? Nós sabemos que a maior parte da população é feminina, né? Então é inexplicável a gente não ter o número, pelo menos um número expressivo na política. Então quer dizer o quê? Que as mulheres não votam nas mulheres. Ainda existe esse preconceito, por incrível que pareça, dentro da nossa classe. Esse é um ponto que eu senti muito na campanha. Sim. Quando a gente vê, por exemplo, as pessoas falarem, eu não voto em mulher porque mulher não tem capacidade. A própria mulher se olhando dessa forma, né? Que se a gente se unisse mais, a gente estaria dominando, com certeza, né? Não só as câmaras, mas as prefeituras, né, a nível estadual, enfim, né? Então, eu acho que falta essa união. Falta união. E é interessante porque se a gente olha, por exemplo, no contexto geral, ainda hoje, as mulheres trabalham, sim, são muito competentes, tomam conta dos filhos, da casa, do marido, porque apesar de hoje já ter uma participação muito maior dos homens, mas ainda assim a mulher assume a responsabilidade para si mesma. E com tudo isso, executando tão bem essa multitarefa, ainda tem um preconceito, né, Aninha? Eu ainda vou mais, igual você falou, né? Elas tomam conta de tudo isso e dão conta de tudo isso, não é verdade? Porque, graças a Deus, eu acho que grande parte das mulheres que decidem ser algo mais além de ser dona de casa, ser uma empresária, ser na gestão política, onde quer que ela, sempre digo, né, lugar de mulher onde ela quiser, ela não deixa o seu lado dona de casa, o seu lado esposa, o seu lado mãe, né? Ela não deixa de lado, pelo contrário, né? Ela sabe digamos assim, a responsabilidade e ela vai lá e faz. E é bem isso, né? Quer dizer, a gente traz conosco esse lado feminino. Nós buscamos espaço, porém sem perder esse lado feminino que hoje, por sinal, né, nós vivendo essa pandemia, faz tanta falta, sim, né, Aninha? Sim, com certeza. Uma vez, faz muito tempo, eu ouvi numa reunião, uma das reuniões que a gente participava, e eu ouvi uma mulher falar assim, que a diferença, né, do homem com a mulher, ela media 10 centímetros. Aí, na hora, eu fiquei, mas
como assim 10 centímetros? Aí ela foi explicar, né? Ela falou, a diferença do homem e da mulher é que o homem, ele age com a razão. Né, realmente, né? E é importante, é importantíssimo. E a mulher, ela sim também age com a razão, mas sempre ela leva o coração, que aí dá essa diferença de mais ou menos aí, né, uns 10 centímetros. E eu achei interessante realmente, né? A gente não consegue ser diferente. Onde a gente está, a gente age sim, com a razão, com a responsabilidade, mas a gente nunca deixa de lado o sentimento, eu né? Concordo. O amor materno. Que o que está precisando muito no nosso no mundo e no nosso país, sim, que com essa disputa, sim, de ideologia tão forte. Mas o Reinaldo Silva está te mandando um abraço. Ai, obrigada. Que as mulheres fazendo a diferença, né? E aproveitar aqui e cumprimentar a Elisângela, Alda, Silvio, Salete, Marcelo Reis, tá todo mundo aí nos assistindo, né? Muito bom. Dulcineia, a Sabrina, por mais mulheres no poder. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se nós, mulheres, nos conscientizarmos de que nós somos competentes, capazes e precisamos ter mais representatividade. É por isso que a nossa responsabilidade, principalmente nossa que chegou até aqui, né, é muito grande, né, porque nós acabamos sendo um pouco de um espelho, né, e se a gente dá certo, até a gente ganha assim uns aplausos, né, mas assim, se der errado também, socorro, né. Ah lá, só podia ser mulher. Sim, sim. Aninha, então aproveitando que nós estamos falando sobre essa questão, como é que foi essa mulherada chegar no comando do Coman? Conta um pouquinho sobre essa conquista tão importante. Para a nossa região, né? Muito, nossa! Assim, eu fiquei muito feliz com o meu nome sendo indicado, né? Pelos prefeitos como vice. Fiquei mais feliz ainda quando eu vi que é uma chapa totalmente feminina, né? Como eu disse, a responsabilidade acaba sendo 3 vezes maior, porque são 3 mulheres, então nós temos 3 vezes maior responsabilidade. Mas, enfim, eu confio na Catiúcia, né? Estou bem nessa expectativa, porque a gente, como vice, também, você sabe, a gente fica um pouco na expectativa do presidente, né? Eu sou meio que no Coman, igual aos prefeitos da região, que fica nessa expectativa. Mas quero muito poder estar colaborando no que eu puder, para que a gente consiga algo de realmente, digamos, concreto para a nossa região, mesmo nesse ano difícil, porque, infelizmente, também hoje, né, Flávia, a gente fica engessado, né? Tudo que a gente, às vezes, pensa em fazer, o que a gente se programa em fazer, a gente se depara com o não pode devido a um decreto, que vai surgir uma aglomeração, enfim, não estamos podendo ir a lugar nenhum, nem Brasília, nem São Paulo, nem lugar nenhum, porque está tudo de portas fechadas, então a gente fica literalmente engessados, né? Sentados atrás de uma mesa e se perguntando, né, como nós vamos fazer. Ô, Aninha, eu me lembro quando eu fui secretária de desenvolvimento e eu participei de algumas reuniões do Coman. E o que eu senti muita falta é que, normalmente, vinha algum secretário, né, de algumas das pastas, e tinha uma apresentação deles, uma pequena palestra, tudo, mas eu senti uma falta de efetividade, por exemplo, do grupo se reunir antes e criar uma agenda comum. O que acontecia? Primeiro, que era uma coisa mais política do que efetiva. Segundo, o que eu percebia é que cada um ia lá defender o seu lado. Eu vejo que assim, a mulher, ela tem esse olhar mais acolhedor e de união. Faz parte da pauta de vocês essa agenda comum, em vez de ser uma agenda de cada município? Como é que vocês estão enxergando isso? Eu tenho, assim, a gente tem um grupo, né, nós 3, né, as mulheres, digamos assim, que hoje estão coordenando, e eu sempre tenho colocado, às vezes, lá tipo assim, meio que uma cobrança, né, nesse sentido, né, porque eu acho que tudo que nós vamos fazer, que quer que seja, precisa de uma programação, né? Concordo. Então a gente precisa sentar e se programar,
né? Sem programação, as coisas de fato não acontecem. E se acontecem, não acontecem de certa forma, digamos assim, com 100% de perfeição. Então, eu tenho cobrado muito isso, de precisar sentar, de gente se programar, mesmo sabendo que, como eu disse, esse ano é um ano que nós estamos engessados, né? Nós não temos sequer onde ir buscar algo. Entendeu? Mas é um bom ano para planejamento também. Sim, mas já podemos planejar, isso com certeza. Porque eu acho que vai ser muito mais efetivo a partir do momento que o Coman falar realmente em nome dos municípios participantes, porque cria uma força muito maior, uma representatividade maior, né, Aninha? E ele já teve, né, de certa forma, o Coman já é de muitos anos, ele já teve um período que ele era realmente muito expressivo na região, ele tinha realmente um poder grande. Verdade. E infelizmente verdade. deu uma perdida aí no meio do caminho. Mas, enfim, nada que seja impossível de ser retomado, né? O pessoal continua aqui falando que legal, precisamos mesmo de mais mulheres no poder. A Bia, né? A Ivanete, e o pessoal... Bom legal. Que está todo mundo participando também. Ana Moretti, Tatiane, Claudineia, Lucimar. Ó, mulheres, vocês que estão nos ouvindo, pedindo mais mulheres, vamos começar aí uma campanha forte para isso, para que aconteça isso. Mais representatividade. Mais representatividade. E por falar em representatividade, nós temos na região em torno de 740 mil habitantes. Temos 2 deputados estaduais eleitos e nenhum deputado federal há mais de 10 anos. Infelizmente. Por que você... como você analisa essa questão, Aninha? Olha, eu analiso que, assim, primeiramente, né, nossa região perde e muito, né? E nós já temos condições para isso sem sombra de dúvida. Inclusive, eu já estou cobrando isso de você. Eu acho que a gente precisa dessa representatividade, torcer para as mulheres. Eu acho que a gente tem que pegar as pessoas que, de fato, a gente sabe que vai lá e faz, entendeu? E realmente trabalhar, né, em prol disso daí, em prol da nossa região, de fato, né? É difícil a gente ir no governo federal, em Brasília, e tudo bem, quando você tem um deputado que você já tem uma afinidade, ótimo, isso é bom, lógico, mas se você tem um deputado, digamos assim, que está na porta da sua casa, digamos, do seu vizinho, né? É outra coisa, porque ele conhece de fato a sua necessidade, a sua realidade, né? A realidade da sua região. Tá na hora, né? Tá na hora, nossa, tá na hora gente, da região olha se unir em torno de um nome e fazer acontecer. É isso. Eu acho que essa divisão precisa ser sentada e estudada no nome para que a gente vá lá e consiga fazer esse nome chegar. Concordo com você. Em 2018, eu fui convidada por vários partidos para ser candidata e uma das questões que eu pontuei foi isso. Falei, gente, se todos os partidos lançarem um candidato, nós nunca vamos ter representatividade. Está na hora da gente pensar mais no todo do que no individual, né, Aninha? E com isso todos ganham, gente, todos ganham. Porque, na verdade, como você falou, se não sentar e ser maduro no sentido de falar, gente, aqui o que está em pauta é a nossa região. Não é o nosso ego, é a nossa região. Exatamente. Entendeu? Então, a partir do momento que isso for feito, todos nós vamos ganhar. Eu concordo. Como é que está sendo? Você falou um pouquinho em relação ao Coman, agora eu vou falar em relação à prefeitura. Sim. Como é que está sendo administrar Ribeirão Corrente no meio dessa pandemia, Aninha? Como eu falei também, né? Estamos num ano muito difícil, engessados, literalmente. Mas, enfim, estamos lá, devagarzinho, conseguindo colocar os tijolinhos, né? Já estamos com alguns tijolinhos, né, levantados. E, se Deus quiser, eu tenho muita confiança de que a gente vai sair quanto antes a gente precisa ter nossa vida retomada, a gente precisa ter nossa vida de volta. E nossa responsabilidade, com certeza, hoje na prefeitura é muito grande. O desemprego está muito alto. Muito alto. Nossa cidade é uma cidade muito pequena, que nós não temos opções de emprego. Grande parte da minha população vem para Franca trabalhar.
né? A outra é rural, a outra né? é rural e outros grandes, que eu te falei, desempregados, literalmente. Eu fico muito frustrada, eu recebo diariamente muita gente no meu gabinete, desempregados mesmo, pais de família, mãe de família, implorando por um emprego. Infelizmente, a prefeitura, ela é muito limitada, né? Muito, principalmente nesse ano, que eu estou com diversos funcionários parados. Eu estou com creche, escola, eu não, né? Todo mundo, né? Todo mundo parado. Então, eu estou com motorista, faxineira, merendeira, professor, todos, de certa forma, parados, porque nós não temos o serviço para oferecer à população. E como que eu vou trazer mais? Entendeu? Então, eu também não tenho. Então, com isso, até pensando nisso, eu queria aproveitar a oportunidade aqui do seu programa. É todo seu esse momento, Aninha. Eu lancei ontem, né, na verdade, nas minhas páginas, é um programa que eu estou querendo levar para Ribeirão Corrente, eu coloquei de Avança Ribeirão. Né? Esse programa, eu estou querendo fazer parcerias, eu já deixo aqui esse convite, principalmente para a Franca. É uma parceria onde a Prefeitura Municipal está buscando empresários, empresas que queiram se instalar no nosso município para gerar empregos. Em contrapartida, a Prefeitura irá fazer essa parceria proporcionando o espaço, o aluguel, um recurso para se pagar a água e a luz, desde que essa empresa prove que ela vai realmente gerar emprego dentro da nossa cidade. Então, lancei ontem esse programa, né, e nós vamos estar inscrevendo do dia 12 de abril até o dia 30, nós vamos estar abertos para receber essas propostas. Gente, olha aí, vocês, empresários, uma ótima oportunidade para quem quer expandir, para quem está começando, quem tem já a ideia, né, de não só ficar aqui, mas as facilidades que ela está apresentando, gente, vale muito tentador. A pena, hein? Então, gente, e outra coisa, eu falo que Franca cresceu tanto, que hoje, dependendo do bairro que você vai trabalhar, ou que você mora e tem sua empresa, Ribeirão Corrente está a 24 quilômetros aqui, tudo asfalto. Então, dependendo do lugar que você se instala hoje, você chega antes em Ribeirão Corrente. Então, pensem com carinho. Vamos para Ribeirão Corrente. Ela não é só prefeita, ela é uma ótima marqueteira também, hein, Aninha? Não, mas é muito bom, porque as pessoas têm que compreender que Franca não pode ser vista como Franca, como 380 mil habitantes. Franca é uma sede de uma região toda, que são mais de 740 mil habitantes. Quer dizer, é uma quando a região como um todo cresce, todo mundo sai mais fortalecido, inclusive a cidade de Franca, né? Com certeza. E é em cima disso que a gente está querendo trabalhar. Aqui, ó. Dinha Reis, parabéns, Aninha. Você é 10. Obrigada, gente. Ó, gente, essa participação tá muito bacana. Legal. Ó, vai ter o sorteio aqui, vai ser uma boa disputa pro sorteio, viu? Elza Oliveira, o Brasil precisa de mais Flávia e Ana para podermos mudar. Obrigada. Que bom, obrigada. Que legal, né? Ô, Aninha, nossa participação aqui tá muito boa, que viu? Bom, fico feliz. O Reinaldo, hoje, em uma casa onde homem e mulher trabalham, os dois têm que se ajudar. A mulher não pode fazer tudo sozinha. Precisamos, né, dos homens participarem mais, né? A Eliana acredita na força da mulher. E ainda a gente tem um público bastante machista. Sim. Você sentiu isso também? Porque aqui Franca é maior e foi muito forte esse lado. Então, eu queria saber, você, numa cidade menor, ainda vindo da vereança e tudo, sentiu a força ainda do machismo, do conservadorismo? Sim. Principalmente por, assim, eu ter
o Ayrton, né, ter sido 3 vezes prefeito, né? Então o que eu mais ouvia na campanha era assim: quem vai mandar é o Ayrton, né? Aninha, vai só sentar, mas quem vai dar as ordens é o Ayrton, né? Nada contra, porque eu acho que ele foi um grande prefeito, eu acho que comigo ele só soma, ele tem as ideias deles, mas eu brinco com ele, falei, agora é a minha vez, então com certeza eu não deixo de fazer nada do que eu realmente acredito. Bem, isso eu enfrentei a mesma coisa. Todo mundo falava, não, quem vai mandar é o Gabriel. Eu falei, gente, a gente tem uma história, né, Aninha? Você tem a sua história, inclusive como vereadora. Eu tenho a minha história como empresária, empreendedora social. Quer dizer, fui secretária de desenvolvimento. Eu fiz tudo isso sozinha. Como assim, né? O marido que vai mandar... ficar na sombra, imagina. Então, infelizmente, esse ainda é um paradigma que a gente precisa quebrar, né? Ô, Aninha, o tempo voa, né? Com certeza. Principalmente quando o papo tá bom. E aí, então, antes da gente terminar, eu quero saber 2 coisas. Primeiro, quais são as suas perspectivas com todo esse cenário para esse ano? Você acabou de falar num projeto super bacana, né? Então, queria que você vamos falar de 2021, porque agora não dá para a gente pensar em muito para frente. Como é que você está vendo esse ano? Você, Aninha, enquanto pessoa, enquanto prefeita. Olha, eu confesso que eu me preocupo muito, né? A gente vê muitas histórias, né? Histórias que antes já estavam longe, mas muitas agora chegaram bem perto da gente. Histórias de pessoas que simplesmente perdeu tudo. Tudo que lutou a uma vida, ela perdeu. E dificilmente, porque ele não vai ter outra vida para repor. Então, eu sei que para muitas famílias, essas perdas serão insubstituíveis. Eu, particularmente, me preocupo muito com isso. Eu também. E a nossa responsabilidade hoje como gestora de uma cidade onde vidas confiam em você e você tem, de certa forma, essa responsabilidade em suas mãos, ela é muito grande, né? Mas eu falava assim, eu confesso que assim, eu confio muito em mim, sabe? Que depender da minha pessoa, Aninha, eu farei de tudo para dar o meu melhor. Eu sempre falo que eu estou de passagem, né? Eu sempre coloco uma passagem na política, porque a gente tem data para entrar e data para sair. E eu quero fazer dela uma boa passagem. Não sei o que nos espera. Eu acho que, na verdade, é difícil a gente dizer, né? Hoje nós não sabemos de nada, como você disse. Hoje, de fato, a gente tem que pensar só no hoje. Eu acordei e vou pensar no hoje, o que eu vou fazer, o que eu posso dar de melhor, o que eu posso colaborar hoje. Amanhã, eu vou deixar para pensar amanhã. Tá certo. Tem que viver o hoje e tentar fazer o melhor hoje, porque né? Nós estamos sendo surpreendidas todos os dias, né? É desafio diário, né, Aninha? A gente às vezes dá um passo para frente, e temos que dar 2 para trás. E isso é muito difícil. Então a gente realmente tem que, hoje, mais do que nunca, viver o hoje. E contar com a compreensão das pessoas e com a responsabilidade, né? Sim. Porque não adianta a gente só jogar as coisas em cima de governo e tudo. A gente precisa também se cuidar, né? Não adianta ficar chorando, sentar e chorando. A gente tem que levantar e reagir. Eu falo pessoas que tiveram seus empregos, suas empresas, de certa forma, prejudicadas, porque tem muitas empresas, principalmente donos de festas, buffet, que dificilmente voltarão. As pessoas hoje precisam se reinventar. Reinventar, não tem outra solução. Se estiver esperando as coisas passarem para abrir a porta, essa pessoa vai dificilmente conseguir se reerguer. Então, ela tem que se mexer, gente. Não, e tá cheio de exemplo, né? Muito. De pessoas que estão conseguindo. Pode não estar assim, igual era antes, mas, de fato, elas estão conseguindo superar esse momento. De fato, né? assim, igual era antes, acho que vai ser muito difícil nós voltarmos. Né? Nós vamos precisar de um tempo para isso. Né? Não vai ser impossível, mas a gente vai precisar desse tempo. Mas até esse dia chegar, nós precisamos sobreviver. E para isso a gente precisa fazer algo.
A Tatiane Barreto está falando que ela tem muito orgulho de ser ribeirão correntense. Aliás, né, Aninha, eu me lembro também que vocês que deram o título de ribeirão correntense para o Gabriel, meu marido, e ele tem um orgulho enorme desse título. Né? Eu brinco cidadão, que vocês viu? não. A metade está lá, tá? Metade de vocês é Ribeirão Correntense. Eu sempre falo isso Já pra falei isso firmemente também para os meus filhos, viu, Sim. Aninha? Ô, Aninha, eu queria te agradecer muito pela sua participação. Nosso papo foi tão gostoso que eu não senti o tempo passar, né? Que bom. E eu queria. Essa semana é uma semana de Páscoa, então que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Obrigada. Olha, mais uma vez eu agradeço a oportunidade. O que eu quero dizer para todos, gente, que não percam as esperanças, entendeu? A esperança é o que nos resta hoje, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E hoje essa dificuldade não está sendo só em uma casa ou outra, é geral, gente. Pegou todo mundo. Então que a gente pegue essas dificuldades, pegue esse chão que todos nós acabamos que chegou até ele, né? Chegou muita gente no chão, que consiga se reerguer, mas reerguer com mais força, mais vontade, pensando mais no próximo. Eu falo que isso que veio para a gente foi uma lição, né? Uma lição. Esse vírus, eu brinco que se fosse um amor, né? Se a gente pegasse o amor assim, contagiando, todo mundo igual esse vírus está contagiando, que mundo maravilhoso que a gente iria viver. Eu acho que é uma mensagem muito interessante a gente pensar. Quem sabe a gente está precisando exercer mais esse amor, sim, né, Aninha? Sim, então o que eu digo é só isso hoje, que vocês tenham dentro do coração de vocês essa esperança e, acima de tudo, essa solidariedade, porque hoje todo mundo precisa. Então precisa do seu abraço, precisa da sua palavra, precisa de uma ajuda financeira, mas se você não tem essa ajuda financeira, dê esse abraço, né? Dê a sua palavra. Isso às vezes já vai confortar e muito essa família que perdeu tudo. Então é isso. Feliz Páscoa para todo mundo. Flávia, mais uma vez. Muito obrigada, querida. Gente, a gente tem um intervalo rapidinho e aguarde aí que o Aislan agora mesmo vai estar falando para vocês daqueles corações que vocês veem por Franca toda.
Voltamos agora, né, para a nossa segunda parte do programa. Não esqueçam, gente, agora é um cappuccino labareda que nós vamos sortear no final do programa. Para quem participar, fazendo perguntas, dando sua opinião, no final, sorteio. E agora, gente, bom, vamos lá, né? Tenho certeza que a maior parte das pessoas andando pelas ruas de Franca já viram um coração vermelho, né, em alguns locais da cidade, ou algumas figurinhas feitas parecendo azulejo, e se perguntou, né, como é que isso daí está aí, quem fez? Então, hoje, eu estou trazendo aqui o nosso artista, o Aislan Adrian, que veio falar um pouquinho. Aislan, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer esse tipo de arte. Tudo começou meio que por acidente mesmo. Eu nunca comprei presente para amigos e sempre criava para eles alguma coisa relacionada à vida deles. Aí, belo dia, eu comprei alguns azulejos para fazer um trabalho próprio dentro de casa mesmo, para fazer uma revitalização em algum ambiente. E um amigo meu pediu para me fazer um trabalho para o filho dele, só que isso era tipo 10 horas da noite numa sexta, né? O que a gente ia achar? E o aniversário era no sábado. E aí ele falou que ele gostava de Minecraft, que é um joguinho com base em pixel quadrado, e a gente achou uma porta num terreno e eu criei um personagem para ele. E foi um sucesso e sobrou umas pastilhas de vidro que a empresa tinha mandado, eu não vi. E aí eu decidi fazer um coraçãozinho e colocar na rua, sem pretensão alguma. À noite, indo numa festa, várias pessoas começaram a se perguntar por que aquele coração estava lá. E eu não falei para ninguém que tinha sido eu. Mandei todo mundo compartilhar. E aí, como eu gosto muito de empreendedorismo, eu enxerguei uma oportunidade de negócio. Aí eu peguei, aliei isso à arte, pesquisei bastante. Com empreendedorismo. Isso. E aí comecei a fazer durante um ano, sem falar nada para ninguém, só fomentando e falando quem será que fez isso e todo mundo compartilhando. Um ano depois, eu comecei a dar quadro para amigos meus que tinham estabelecimento, e aí começou as encomendas, e falava para amigos, fala que você pagou tanto. E aí começou, eu já vi na rua, como você conseguiu um quadro dele? Então, primeiro eu aticei para as pessoas a curiosidade. E aí eu comecei a investir mais em pesquisa, comecei a fomentar mais esse lado artístico. Gente, olha a criatividade. Nós estávamos falando agora, no final do programa, junto com a Aninha, né? A importância das pessoas se reinventar. Então, você está trazendo uma coisa completamente nova. Mas eu queria até dar um passo atrás e perguntar para você. Como é que foi que surgiu a arte na sua vida, né? Porque antes de você virar um empreendedor, você já tinha esse dom. Quando é que você descobriu? Como que foi isso? Assim, eu sempre gostei de arte. Acho que todo mundo gosta de arte em alguma esfera da vida, gosta de música, ou pintura, desenho. Alguma coisa gosta de arte. Só que como o dia nosso é corriqueiro, é rápido, quase ninguém presta atenção. E eu sempre gostei de desenhos, escrita, sempre prestei mais atenção nessas coisas, mas nunca via como negócio, porque a gente vive num país que não valoriza tanto a parte artística, né? E a gente não dá tanta noção para isso e a importância que ela pode ter, né? Tanto hoje nesse tempo de pandemia, a arte, você vê música, desenho, é uma coisa que dá um alívio para a gente, assim, né? O entretenimento. Exatamente. Então, né? Era uma coisa que eu já tinha dentro de mim, e aí quando eu tive a oportunidade de criar esses corações, né, que foi o início de tudo, e colocar na rua e ver o interesse das pessoas, aí foi aonde que começou a ter mais esse interesse para investir em arte. Bom, aqui a gente olha a pergunta, eu às vezes paro um pouquinho para olhar o celular, porque as perguntas vêm por aqui, sem né? problema. E é muito bom ver essa integração. Chega o seu microfone para que fique mais pertinho para as pessoas ouvirem melhor. Obrigada, viu? Agora, eu tenho uma grande dúvida. Sim. Eu acho que é a mesma dúvida que eu tenho, todo mundo aqui vai ter. Qual que é a diferença? Explica um pouco primeiro o que é pixel art e a diferença da pixel art com mosaico. Perfeito. Muita gente confunde mesmo o trabalho. Eu, inclusive, viu? Eu vou assumir. O pixels é assim, uma rápida definição. Quando você vai comprar uma televisão, é a primeira coisa que o vendedor fala. Ela tem tipo mais de 1000 megapixels, que são pontos quadrados. Então, quanto mais pixels a televisão tiver, mais resolução
ela tem. Então, o que eu faço é pegar o azulejo quadrado e não quebrar ele. Eu tenho que manter a estrutura quadrada, quanto mais peças eu vou colocando, vai formando um desenho. Já o mosaico, você pega o azulejo e vai cortando com alicate, dando forma com ele. O pixel não, você não pode quebrar ele, não pode tirar a estrutura quadrada. Então, quando é pixel, é sempre o quadrado. O mosaico já é que você pode recortar ele e dar formas. Gente, olha que informação interessante. E até ele falou que as pessoas valorizam pouco, né, a arte, a cultura. E eu fiz questão de que meia hora do meu programa fosse dedicado aos artistas, em várias linguagens, né? Seja através da arte manual, seja através da música, do teatro, para que as pessoas conheçam mais. E você também trouxe uma coisa muito importante. Nesse momento em que as pessoas estão ficando dentro de casa, que precisando de mais assim manifestações, né, de sentimentos e tudo, você ter a arte junto, ela acalma um pouco, né? Sim, antes da pandemia eu sempre dava workshops, assim, né? E então dá para você ver como que a arte manifesta em cada um conforme ela vai fazendo a arte, por exemplo. Tem gente que é mais rápido para fazer e não faz tão perfeito. Tem gente que demora mais e também não faz tão perfeito. Tem gente que já sofre por o pixel ser exato, ela sofre por não ver aquele desenho torto. Tem gente que não se importa de fazer torto. Então ela vai transparecendo toda a personalidade dela. E aí vê o quanto a gente é diferente um do outro. Então isso, com a gente dentro de casa, dá para fazer algumas coisas artísticas, manuais, assim, se pesquisar, envolvendo filhos, esposo, marido, esposa também, toda a família, e fazendo, que dá para fazer alguma coisa, nem que se for para pintar uma parede, dá um alívio, junta a conversa, você lembra algum momento da sua vida, e assim vai, né? A arte acho que está em todo momento dentro da nossa vida. É a gente mesmo que não para observar mesmo. Olha, gente, que legal essa sua fala, adorei, né? Muitas vezes as pessoas ficam dentro de casa, brigando algumas vezes, ou então só ligada na TV ou no computador, e tem tanta coisa que pode ser feito, né? E quando você traz essa comunhão, né, entre a família, entre os membros da mesma família, para criar alguma coisa, vai trazer uma alegria, né, nesse momento. Isso. A ideia, por exemplo, de fazer as intervenções urbanas na rua, no início, sempre as primeiras foram de ideia de fazer videogames antigos. É mais para tirar a pessoa do olho do celular e olhar para a parede mesmo ali, para aquela coisa inanimada. Ela olhando aquilo ali e vem aquela lembrança da infância dela, se ela está perto do filho ou de algum amigo, ela sempre vai lembrar, nossa, eu já joguei isso, mas não é só o ato de jogar, é o ato dela estar na casa da avó dela em algum domingo, que fez pamonha, fez macarrão, que fez alguma coisa, e nisso cria uma afetividade junto ao meu trabalho. Então, o primeiro passo sempre é trazer afetividade. Então, olhando para esse lado assim, sempre a gente tem alguma coisa dentro da gente que a gente pode fazer e buscar lembranças dentro da gente. Nossa, adorei. E quando é que foi que você começou com essa ideia aí de espalhar? Quer dizer, essa história que você contou aconteceu quando? Começou recente, em 2016. Foi o primeiro que eu coloquei recente, em outubro. Já vai pro quinto ano, vai pro né? quinto ano. O tempo passa rápido. Passa rápido. Eu falo que é recente por tudo que já aconteceu até aqui, né? Pro nível que o trabalho está hoje. Então, faz 5 anos. Em outubro foi o primeiro que eu coloquei. E como é que é o processo de criação? Como é que você desenvolve? Você tem uma ideia e vai desenvolver? Ou então surge na hora? Como é que funciona isso? Geralmente na rua é alguma coisa, algum momento que eu estou passando. Por exemplo, como no início eu não entendia muito bem o trabalho, a maior referência são videogames, né? Então eu ia mais para esse lado. A segunda parte, eu já comecei a fazer releituras de quadros, do Van Gogh, da Mona Lisa, que eu já coloquei na rua, René Magritte. O terceiro passo já estava, como eu mudei para um sítio, então eu já estava mais ligado à natureza. Então já comecei a colocar flores, pássaros, e aí começou, como a minha habilidade aumentou, eu comecei a apostar em maiores, de 4, 5 metros de altura. A Lucimar Bueno está dando os parabéns e que você possa inspirar mais pessoas, né, a se dedicar à arte também. Ah, legal. Obrigado. Você, no começo, teve
um pouco de problema com o poder público por estar colocando, né, essas obras nos espaços que são espaços públicos. Sim. Como é que foi isso? Conta para nós. Então, no início foi um secretário do Meio Ambiente que começou a tirar os meus trabalhos. E aí eu tentei ir até a Secretaria da Cultura, né? Porque assim, ó, eu entendo que o espaço público, igual você falou, ele é nosso. Público, então, público. O que eu estava fazendo era intervir dentro de um espaço que é meu. E eu acredito que em nenhum momento eu quis depedrar o espaço. Eu só quis dar mais uma vida para um espaço que é nosso. Então, perante a lei, se for ver, eu estou amparado por isso, porque eu não estou depedrando o espaço público. Porque eu nunca, ao contrário, né? eu estou melhorando algo que estava abandonado. E sempre os lugares que eu ia eram lugares abandonados. Era uma intervenção artística. Artística num lugar esquecido pelo poder público. E aí ele começou a tirar todos, né? O secretário de Meio Ambiente, o secretário de Cultura também não me deu o respaldo. E aí eu tive a sorte, você conhece que é o Anderson, que é do Café Minamihara. Ele conversou diretamente com o Gilson interviu. Mas assim, não sei se interviu também artisticamente ou se não era para dar problema, porque deu uma repercussão negativa para a prefeitura muito grande. E aí parou a briga assim. Hoje o meu problema maior são com outros artistas. Eles tiram o meu trabalho hoje da rua. Então o problema que eu tenho hoje é com outros artistas, não mais com o poder público. Entendi. As pessoas precisam ser mais solidárias. Sim. Mesmo, como nós também falamos aqui. Com certeza. Agora mesmo. Agora você conta uma coisa que eu sei que poucas pessoas sabem. A sua arte já esteve no Louvre, sim, na França. Conta pra gente como é que foi isso, Aislan. Foi assim, eu queria sempre contar uma história bem milabolante, assim, mas como que é a força do acaso aliado à persistência. Um amigo meu me ofereceu uma exposição nos Estados Unidos e a mãe dele não gostou do meu trabalho. Aí ela falou que não queria. E aí tá tudo bem. Aí só que a mãe dele falou para uma outra mulher sobre o meu trabalho e ela ia expor no Louvre. Ela tinha feito um trabalho para uma baronesa da Noruega e ela não quis cobrar. E o marido dela ficou indignado como que ela não queria receber o trabalho. E ela falou, eu tenho uma galeria e eu tenho um lote no Louvre. Eu tenho 2 lotes para você expor lá. E ela ia levar as artes dela. E aí, só que ela ia sozinha e o outro lote estava vago. Um dia, num almoço de família, ela falou dessa vaga, a neta dela falou de mim. Ela nem sabia quem eu era. Aí ela ficou com isso na cabeça. Foi isso? 2018. 2018. Aí a neta dela falou de mim. Passou 2 dias, esse meu amigo falou de mim de novo e a mãe dele falou também. Aí ela falou, alguma coisa eu tenho que falar. Tá me dizendo, tem uma energia aí. Acontecendo. Aí ela foi atrás do meu trabalho, pesquisou. No mundo, na escala que eu faço, só existe eu e um francês que faz. Olha, eu sou o único no Brasil que consegue fazer na escala. Então, ela achou isso, mandou para eles ficaram doidos da galeria, e aí veio o convite. Só que foi uma loucura para ir. Ela me fez o convite em setembro, dia 12 de setembro, e a viagem era dia 24 de outubro. Então eu tive um mês para correr atrás de tudo, do dinheiro e tudo mais para ir, mas deu tudo certo. Que bom! Foi. E aí, a partir desse momento, teve uma repercussão? Como é que foi estar lá? Lá na Europa eu recebo convite até hoje. Para cá ecoou pouco, assim, essa coisa. Lá dentro do Louvre eu ganhei uma medalha de o quadro mais criativo do evento. Que foi. Então eu sou um medalhista dentro do Louvre. Só que para cá, em Franca, na minha cidade, foi pouco falado, assim. Mas para a Europa, eu recebo convite até hoje para ir. Eu tenho se não fosse a pandemia, já era para mim estar nos Estados Unidos numa universidade de UConn. Eles já pagaram tudo para mim para chegar até lá. E eu vou agora abrindo as fronteiras, assim. E tem um convite para a Alemanha também. Convite para fora do país sempre aparece. Mas dentro aqui da nossa cidade é pouco mesmo. Infelizmente, né? Nós já falamos agora mesmo, tanto que as pessoas não valorizam a arte, principalmente quando é da própria cidade, né? Então, esse é um ponto que, felizmente, eu não posso reclamar também.
Financeiramente, eu sou bem remunerado pelo que eu faço e tive a sorte assim também de aparecer uma pessoa, como eu fiz. Sempre olhei também o lado do empreendedorismo. Eu criei uma gama de produtos antes. Eu quero e chegar apareceu, nisso agora mesmo também. Então, hoje é uma empresa, né, que eu tenho assim, né? Ó, a Márcia Diniz está mandando parabéns pelo seu trabalho. A Luci Silva falando que a arte, ela é tudo na vida das pessoas, né? E a Marisol também está mandando aí parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a todos. E agora, então, vamos falar de empreendedorismo também, né? Você criou uma empresa, a Use Quântico. Isso. E eu quero saber como surgiu a ideia e o que é essa empresa. Certo. Eu acredito que todo artista, por mais bom que ele seja, ele é temporal. É um tempo que ele tem o trabalho dele exposto, bem quisto, e depois passa, porque é um ciclo da vida. Sempre vai vir outro. Eu dou, por exemplo, workshop, vai aparecer alguém que vai entender meu trabalho e vai fazer melhor do que eu. Isso é natural da vida mesmo. Então, o que eu acredito é, se eu criar uma gama de produtos, fazer uma filosofia dentro do que eu estou fazendo, eu posso pendurar por vários tempos, então, com novas gerações. Então, a ideia era fazer tênis, meia, imã de geladeira, caneca, que nem está aqui, a máscara. Então, vários produtos para sempre as pessoas afeiçoar o meu trabalho. Usando essa arte. Usando o meu logo, que é o coração, que é o início. Agora a gente já está fazendo outras coisas. Entendi. Junto, aliada com a mentalidade de prosperidade, que é uma coisa que deu muito certo. Então, feito isso, eu sempre acreditei que apareceria alguém para investir no meu trabalho. Então, eu abri o MEI, registrei minha marca, fiz tudo certinho. Quando o Jorge apareceu para perguntar quem falou que queria investir, eu já tinha tudo pronto. Então, ele chegou, a gente fez uma reunião. E aí você conseguiu um investidor. Consegui um investidor, que era eu sempre acreditei que apareceria alguém para investir. E apareceu. Olha, além de tudo, tem que ter fé, né? Sim. E a fé, nem sempre ela precisa ser só a fé religiosa. Ela pode ser a fé em você mesmo, né? Eu acredito... na sua potencialidade. Isso. Quando eu comecei, o primeiro azulejo que eu coloquei, eu já levei bem a sério e fiz um plano para 10 anos da marca. Então, eu acreditava cegamente mesmo que tudo o que está acontecendo hoje iria acontecer. Então, eu tracei um plano e segui ele fielmente. Faz quanto tempo que você abriu a 5 empresa? anos. A empresa agora ela tem nem um ano, 6 meses. E como é que está indo com essa pandemia, com esse momento? Como é que está a empresa? Está girando? Como é que tem sido? Quem quiser, quais são os meios de adquirir os produtos? A gente tem o site, que é usequantico.com.br, tem também o Instagram, que é o canal de vendas também que dá para a gente conversar por lá. Use Quântico. Use Quântico. E é assim, eu tenho aliado, como faz 5 anos, eu fiz muito trabalho na rua, fiz muito workshops e dei bastante palestras. Passei pelo Pestalozzi, SESI, Senai, Sesc, no Triângulo Mineiro, passei por universidades dando palestras também. Então eu tenho um público que me acompanha e acredita no que eu faço. Então quando eu lancei o site, esse pessoal tudo veio junto, alinhado, para incentivar cada vez mais. Hoje a gente já fez campanha com modelos, é uma coisa surreal, assim, para pensar com alguma coisa que começou na rua. E você vende pelo site? Pelo site. Tá. Então, quais são os produtos que hoje tem? Hoje a gente tem 5 modelos de tênis, 4 modelos de camisas, a gente tem máscaras, tem caneca, imã de geladeira, chaveiro, bonés, a gente tem também. A gente vai atacar também a linha de cosmético, vai atacar a linha pet. A minha ideia mesmo é englobar o que você pensar que você tem na sua casa, eu quero estar. Mas aí então você trabalha, por exemplo, com uma terceirização. Isso. São empresas que você contrata para fazer o tênis com a sua marca, para fazer a camiseta com a sua marca. Perfeito. Quer dizer que tem um ciclo, me explica também, que isso é muito bacana. A gente também tem uma filosofia de trabalhar só com empresas que valorizam os funcionários. E também tem a filosofia de trabalhar só com empresas francanas. A gente quer. Porque eu sou daqui, então aqui é minha terra, e aqui eu conquistei tudo, então aqui que tem que ficar também o dinheiro. A Elza falou que o universo conspira. Eu também acredito nisso. Aliás, quando você traz a palavra quântico, né? Que hoje a física quântica está super na moda e tem muito a ver com essa questão de energia, né?
que a gente sempre transmite uma energia. Sim. Então, você, como uma pessoa que é otimista, que acredita que as coisas acontecem, acaba acontecendo, né? Acho que é uma boa mensagem, inclusive, para esse momento de pandemia, né, Aislan? Assim, independente da crença de cada um, assim, eu sou budista, né? Há 6 anos eu pratico o budismo e a gente acredita sempre na lei única, que é a causa e o efeito. Então, o nome quântico até vem desse trabalho, porque a simbologia do logo até porque a gente sempre fala, ela é uma pessoa quadrada, ela não muda. Então, a filosofia por trás do desenho mesmo você sendo uma pessoa quadrada, se você quiser dar forma para o que você quiser, se você colocar esforço naquilo, você consegue dar forma. Então, é por isso que eu uso o pixel e o símbolo nosso é o coração. Olha... Adorei. E aí, bom, mas fala mais então desse coração. Como é que surgiu a ideia do coração? Que mensagem que você quis passar quando você criou o coração, que é o mais emblemático da sua arte, é o coração, né? Então, eu gostaria de saber como é que foi, o que passou na sua cabeça para criar esse coração como sendo... a sua maior representatividade, vamos dizer assim. Porque é um dos primeiros desenhos que na nossa primeira infância a gente consegue fazer facilmente, né? Que é o coração. O vermelho ele remete o sangue, aquela coisa viva, né? Então, e é uma coisa assim, todo mundo que bate o olho, o pixel na verdade, tem uma brincadeira que eu falo que você precisa afastar para ver de perto, porque se você estiver perto, você só vê apenas azulejo. Então, quanto mais você afasta, melhor você vê. Então, o coração, ele é o único desenho que eu faço que você bate o olho e fala, é um coração. Então, eu quis fazer o meu logo uma forma que era simples de se ver, que passasse afetividade e amor. Alguma coisa que a pessoa relacionasse a ela mesma. Então, hoje, ele é o quadro que eu mais vendo. Todo mundo quer ter um coração dentro de casa. Todo mundo assim, que gosta do meu trabalho. Então, esse é o logo que eu peguei para mim, registrei e tudo mais, que é muito fácil, né? Todo mundo tem um coração, em algum momento, alguma coisa, um pingente, um brinco, alguma camisa, alguma coisa você tem. Verdade. Então, por que não o meu? Desde quando a gente se apaixona pela primeira vez. Exatamente. Você vai dar um presente, dá um coração. E aí, cada vez que a gente muda de ciclo na vida, né? Ele realmente transmite alguma coisa, mas sempre essa questão do amor, da afetividade. Sim, com certeza. E quais são os seus planos para esse ano? Porque a mesma pergunta que eu fiz para a Aninha recentemente, falei, não dá para gente pensar em um futuro que não seja hoje, daqui 6 meses, 1 ano, né? No máximo. Mas o que você está pensando, já que você é uma pessoa que eu já percebi, que planeja suas ações, Sim. né? Então, quais são os seus planos para esse ano? Eu pretendo fazer bastante intervenções na rua, porque eu vejo que a afetividade das pessoas aumentaram mais, porque está todo mundo praticamente trancafiado dentro de casa, né? E então, quando alguém vê um trabalho meu na rua, sempre vem uma resposta positiva, assim, né? Não só financeiramente, mas de palavras também que alimenta a gente também, né? Verdade. A pessoa vê o nosso trabalho, não é só o dinheiro. Então, é fazer bastante intervenção, dedicar bastante ao site para poder gerar prosperidade financeira também para a gente sobreviver, claro. E torcer, né, para a pandemia dar uma parada, porque eu quero muito ir para os Estados Unidos fazer esse trabalho lá, porque eu pretendo abrir uma empresa de azulejaria nos Estados Unidos. Então, é isso que eu quero. Aislan, você é formado? Não tenho nenhuma formação. Olha só, é porque eu estava aqui pensando, né? O quanto você fala bem, o quanto você traz o sentimento na sua fala. E aí me veio a curiosidade, né? Se você tinha feito faculdade, Sim. né? Não, sempre estudei muito, assim. Eu acredito muito que a gente, na vida, assim, a gente é condicionado, às vezes, a fazer escolhas que a gente não quer fazer para a nossa vida. Eu tenho certeza que você, no seu café, você tem vocação para isso e ama o que faz. Nem todo mundo ama o que faz. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, então eu dou a vida por ele é minha vida. Então é muito simples para mim falar dele e praticar ele todos os dias. Então eu tenho a sorte de ter encontrado o que eu realmente amo, né? Isso faz a diferença. Faz toda a diferença. Realmente eu sou apaixonada pelo meu café, mas eu também, até chegar nisso, eu dei muitas voltas, viu? Claro. Porque eu formei em ciências, depois eu fiz letras, fui dar aula de inglês. E então, assim,
conforme a vida foi abrindo as oportunidades, eu fui encarando elas até chegar, é claro, numa marca que hoje está no mercado, que a gente tem um orgulho imenso também. O Aislan, para a gente terminar, eu falo assim, que hora que eu estou aqui no maior bate-papo, a hora que eu olho para o relógio, eu falo, já passou. Nossa, gente, já passou. E isso é muito bom, porque eu falo que uma coisa boa, como você criou essa curiosidade, despertou, eu acho que o objetivo do programa é que as pessoas fiquem também curiosas e queiram sempre mais, né? Sim. Em vez de chegar e falar assim, nossa, tá muito cansativo, já enjoei, já não quero mais ouvir tudo. Então, é despertar um pouco também o interesse das pessoas. E, como eu disse também para a Aninha, nós estamos aí na Semana da Páscoa, acho que você já trouxe muito da sua fala, né, de sentimento, de amor, mas eu queria que você deixasse aí para nós uma mensagem de Páscoa aí para todo mundo que está aqui nos assistindo, que é bastante gente assistindo, comentando, dando parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado a todos que ouviram, obrigado pelo convite. O que eu tenho para falar mesmo assim, que é para cada um olhar para dentro da sua família mesmo, olhar para dentro de si, que as respostas estão sempre dentro da gente. E eu digo assim, o meu trabalho, alinhando com a Páscoa, assim, que é uma coisa de amor, assim, que é uma coisa que eu tenho, é para cada um, assim, olhar o que você tem de melhor e passar para as pessoas, e não ter medo, não guardar sentimentos, sabe? A gente está vendo essa pandemia, assim, fechando cada vez mais a gente para dentro da gente, deixando mais preocupações, mas eu acho que agora é o momento para a gente olhar o tanto de coisa boa que a gente tem também, e se a gente está aqui, mesmo se for para reclamar, tá bom, porque a gente está vivo. Então, esse momento agora a gente tem que celebrar estar vivo, exatamente. Né? E assim, a vida é boa demais, é muito maravilhosa. Então, assim, para um pouco, respira, deixa o trabalho às vezes de lado e dá um abraço em quem você ama, que faz sentido. Você falou uma questão aí, a vida é boa, eu lembrei da Cora Coralina. Poetisa, que ela tinha uma frase que ela falava muito nos livros, quando ela escreveu uma dedicatória, ela sempre usava: a vida é boa e o melhor da vida é o trabalho. Exatamente. Então, assim, me lembrou muito isso, porque você trouxe essa questão da vida ser boa, de gostar do trabalho, né? E quando a gente faz o que gosta, não é o trabalho com esse sentido que as pessoas têm, assim, de ser dolorido, um esforço, né? E tudo, né? Bom, eu queria que você sorteasse aqui, que essa semana, por ser Páscoa, a gente trouxe um cappuccino. Maravilhoso. Deixa eu pegar aqui. Alda Conte. Alda? Conte. Conte. Aldo, ó, aqui o seu cappuccino, depois combina para você vir aqui retirar com o Alex. Tira uma foto para nós, para a gente postar também. E, ó, aproveite. Aislan, muito obrigada pela sua presença. Foi um papo super gostoso. Desejo muito sucesso para você, que você realize seu sonho de ir para os Estados Unidos, mas que não abandone a nossa Franca, Não, de modo algum. Eu tenho agora a pretensão de lançar um livro até o final do ano sobre todas as intervenções e um pouco da história de Franca, que eu quero fincar o nome de Franca mesmo, bater o pé, que aqui é a terra do café, do calçado, do basquete e do pixel. Se eu conseguir ser o maior aqui, eu sou o maior do mundo. Olha que bacana, parabéns. Gente, muito obrigada. Quem perdeu pode entrar nas redes sociais, no meu Face, no Insta. E quero desejar uma feliz Páscoa para todos. Antes aqui, ó, já tem o toque aqui da produção, né? Que é grande admiradores do trabalho do Aislan, Letícia. E, gente, e além de tudo, eu também agora tenho um site, né? Que é www.flavialancha.com.br. E no meu site tem tudo. Tem a história da minha vida, meus projetos e todo mundo que tem feito parte desses momentos do Café com Flávia, do Local Mais Legal, Franca em Foco. Então, entra lá para vocês conhecerem um pouco melhor.
E eu quero desejar uma feliz Páscoa para todos, que a gente nunca perca a esperança, o sonho e a vontade, gente, de se renovar todos os dias. Não adianta a gente reclamar. A gente precisa buscar alternativas. Nós sabemos que para algumas pessoas é muito difícil, que ela muitas vezes não tem nem o que comer. Mas não vamos perder a esperança, a vacina está aí, está chegando perto, já está em 68 anos. Se Deus quiser, até julho, agosto, todo mundo vai estar vacinado e a gente vai estar novamente podendo se encontrar, se abraçar. E não esqueçam, é muito importante manter distanciamento e usar máscara, porque é isso que vai proteger você, as outras pessoas, para que a gente volte o mais rápido possível a exercer, seja lá o nosso trabalho no comércio, no serviço. Um beijo a todos, uma feliz Páscoa.